Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal neste sábado com as últimas informações do Mengão, que encerrou sua preparação e agora vai encarar o Bayern de Munique neste domingo às 17 horas pelas oitavas de final do Mundial. Estou trazendo um corte com essas últimas informações desse final de preparação. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo, Mengão. Vamos ver então a preparação do Flamengo na reportagem do Mendel Bidlovski, porque amanhã tem Flamengo e Bayern de Munique. Diga lá, Mendel. Olha, amigos do Sport Center, falo aqui de Miami, na Flórida, onde neste domingo acontece o tão aguardado confronto. Flamengo e Bayern de Munique, oitavas de final do Mundial de Clubes, aqui no Hard Rock Stadium. Na manhã deste sábado, as duas equipes treinaram no complexo da ESPN em Orlando. Pelo lado do Flamengo, a novidade foi Nico de la Cruz voltando a treinar com os companheiros. Ele chegou aqui no Mundial de Clubes se recuperando de uma lesão no joelho, chegou a voltar aos treinos, mas voltou a sentir dores, foi para o departamento médico e agora volta a treinar com os companheiros no campo. Ele que já disse que espera e trabalha para se recuperar, para estar à disposição nesta partida contra o Bayern de Munique. A grande dúvida fica na montagem do time do Filipe Luís. Se ele vai com De Arrascaeta ou com um ataque com mais velocidade, intensidade, com Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Especialmente três zagueiros de altíssimo nível como são Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, sempre te abre a possibilidade e esse leque, né, de você poder jogar com três zagueiros, que mudam muitas dinâmicas na fase defensiva, mas na fase ofensiva muitas vezes a gente, né, se converte em 3-4-3, 3-5-2, dependendo do jogo e do que o adversário pede. Então não mudaria tanto, né? Mas vamos deixar em aberto aí para a gente escolher amanhã. Precisamos de velocidade, mas também precisamos ter a bola. Então não podemos só achar que nós vamos jogar nas costas do zagueiro e vamos ganhar na velocidade, porque isso não funciona assim. Os zagueiros do Bayern de Munique, se estão no Bayern de Munique, porque sabem controlar a profundidade, sabem defender esse tipo de jogada. E por isso que eu falo que nós temos que ser o Flamengo. E às vezes a jogada vai pedir velocidade, outras não. Existem times que estão numa elite. O Bayern é um desses times que estão na elite. E a qualidade individual desses jogadores, desses 8, 10, 12 times aí da elite, ela supera todas as outras. Isso quer dizer que individualmente, sim, podem ser melhores que nós. Coletivamente, aí é o que vai marcar, né? Quem é a melhor equipe, não o melhor individual. Pelo lado do Bayern de Munique, Jamal Musiala também participou normalmente do treinamento. Ele jogou neste Mundial de Clubes contra o Auckland City na estreia do Bayern de Munique, fez 3 gols na vitória por 10-0, mas no jogo contra o Boca Juniors sentiu um desconforto, foi poupado no jogo contra o Benfica, não entrou em campo, mas segundo a imprensa alemã, estará à disposição para essa partida contra o Flamengo. E em relação à temperatura, na hora do jogo, a previsão do tempo tão esperada pelos torcedores do Flamengo. Previsão de 32 graus na hora da partida neste domingo, sem chuva. Boa notícia para o Flamengo, para os torcedores do Flamengo que estão na expectativa deste grande jogo, grande confronto. Flamengo e Bayern de Munique, oitavas de final do Mundial de Clubes, aqui no Hard Rock Stadium. A gente vai viver essa experiência de enfrentar essa grande equipe do futebol mundial que é o Bayern, mas eles vão enfrentar também o Flamengo, então a gente está se preparando o máximo possível e aqui é uma Copa do Mundo, né? Então você não pode escolher adversário se você quer ser campeão. Em algum momento a gente enfrentaria um grande time, um grande desafio como esse. Quem errar menos vai vencer, então temos que entrar bem, não podemos cometer erros. E temos que fazer um jogo quase perfeito para sair vitorioso, mas sabemos que somos seres humanos e a outra equipe também vai dar alguma chance para a gente, então temos que estar preparado, temos que estar focado naquilo que a gente treinou, naquilo que a gente está preparado para poder fazer. Flamengo e Bayern no Mundial de Clubes da FIFA. Olha aí, Flamengo com 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos ganhos, aproveitamento 77,8%. 6 gols marcados e 2 sofridos. O Bayern de Munique, 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota, um aproveitamento de 66,7%, fez 12 gols, 10 só contra o Auckland City. Isso aí. Aí é brincadeira. E 2 gols sofridos. Rafael Prats,
É um grande jogo, mas uma pedreira pro Flamengo, hein? É uma pedreira pro Flamengo, Abel. Agora, o Felipe Luiz tem falado muito nas últimas horas, né? Além de destacar a força que é o Bayern de Munique, que é um clube de elite da Europa, pentacampeão de Liga dos Campeões. Felipe Luiz tem falado muito em manutenção da identidade. Agora, essa manutenção de identidade do Flamengo amanhã pode ser com algumas alterações. Não dá para descartar o Flamengo tendo um jogo um pouco mais direto. Por que eu falo isso? O Bayern de Munique é uma equipe que gosta muito de ter a bola fica geralmente no pé do Bayern de Munique. Agora, o time tem uma maneira de marcar com os zagueiros que ficam lá na linha do meio-campo. Quando o time do Bayern de Munique perde a bola ou há um erro de passe, ele é pressionado e tem uma boa marcação que o enfrenta, o Flamengo pode ter condição de fazer isso amanhã, o Flamengo pode ter um jogo mais direto. Não é que o Flamengo vai abrir mão de ter a bola. Eu acho que o Flamengo não vai pensar, em primeiro momento, em dividir posse de bola com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, nos últimos meses, enfrentou o PSG, ficou mais com a bola que o PSG. Enfrentou o Barcelona mais com a bola que o Barcelona. Então, assim, é natural imaginar que o Bayern de Munique tenha mais a bola amanhã. Em outras palavras, você está dizendo que, muito provavelmente, o Felipe Luiz vai ter que pensar numa estratégia diferente ou uma forma de o time dele jogar diferente por causa do adversário. Isso. Não, e possivelmente, isso é óbvio, amanhã, né? sem o Pedro, passa muito isso, Abel. Já é um recado. O Pedro é um tipo de jogador do Flamengo que tá bola, municial, centroavante, ele sai mais da área. Amanhã, se a opção for por Bruno Henrique ou Plata, é um Flamengo que pode jogar de uma maneira mais direta, de roubar a bola e sair mais para o jogo. Isso não quer dizer que a bola não vai passar pelo Gerson, não vai passar pelo Arrascaeta. Luiz Araújo está em um grande momento, não tem como sair do time, ele ajuda muito pelo lado do campo. Mas pode ser um Flamengo menos tempo com a bola e mais vertical para jogar. Contra um time que tem muito a bola, que é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique obrigatoriamente te coloca mais para trás. Agora o Flamengo tem condição de marcar, jogar e sair para jogar também. Pode dar jogo, sim. Luiz Araújo falava ali na entrevista... E ele tem total razão, tem que ser um jogo perfeito. Você falou de repente, uma estratégia diferente para atacar, para jogar, para sair jogando, mas defensivamente também tem que ser um jogo perfeito, hein, Silas? Não, sem dúvida nenhuma. Ele fala também ali que ele pode, dependendo do momento do jogo, fazer... Eu tô vendo aquele cara ali, o Company ali, ó, belga. Eu não gosto dele, não. Que isso? Oh, que isso? Porque o fã do esporte entra depois aí pelas redes sociais, lá no YouTube, onde você quiser entrar. Não, ele faz um pênalti no Gabriel Jesus. Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica 2018. E o árbitro não deu, porque falou que a bola ia sair pela linha de fundo. Aí. E nós perdemos aquele jogo 2-1. Zagueiro. Não lembrava desse lance. Quanto estava o jogo? Você lembra quanto estava? 2-1 já. Estava 2-1. Ah, tá. E o Renato Augusto depois tem a chance para fazer o gol. Você não gosta dele, Silas? Estava defendendo mas a agora seleção belga, queria que ele deixasse o Brasil fazer gol. Eu gosto mais do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, ele fala ali que ele pode também fazer com o Danilo, diferentemente se ele colocar o Léo Ortiz, uma saída com 3 zagueiros. Então ele empurra o Wesley para frente, traz o Danilo para fazer ali uma dobradinha com o Wesley, traz o Pulgar aqui dentro, né? O Jorginho vai ficar o cara junto com o Gerson para fazer a criação, né? E o Léo Pereira do lado esquerdo também dando liberdade para o Alexandro. Então assim, eu acho que isso também pode funcionar. O Bayern tem o Kimmich e tem o Goretzka no meio, ou seja, Jorginho, Pulgar, Kimmich, Goretzka e o Flamengo tem o Arrascaeta ali. Então, assim, vai ser um jogo muito de gente que pensa o jogo. O Kimmich é um jogador que tem que ser marcado, sim. O Goretzka já é um jogador mais de imposição, já é um Richard Rios, um jogador mais de imposição, que chega, que briga e tal. Mas o Flamengo tem totais condições de conseguir, sim, uma vitória num jogo como esse. Até porque... Na entrevista do Léo Ortiz, ele fala assim, eles não conhecem tanto a gente como a gente conhece eles. Porque eles não assistem tanto futebol sul-americano como a gente assiste futebol alemão, futebol europeu. Então a gente conhece melhor esses caras. Não digo que para esse jogo tem favorito, não. PSG, não tem favorito para você? Não, PSG Inter de Miami, PSG, pode colocar o Messi, o Suárez, quem quiser, o PSG é muito favorito. Agora, mas o Bayern é favorito, você não acha, Silas? Eu acho que não. Não, eu acho que não. Eu acho que pelo ser fim de temporada, pelo calor que a gente já ouviu aí que vai acontecer, o Flamengo está muito mais acostumado com isso. Eu acho que por essa sede maior, na minha opinião, que o Flamengo tem de conquistar um título desse e já conseguiu uma vitória contra o Chelsea muito importante, eu não acho que o Bayern tem muita vantagem sobre o Chelsea, então, não. Já o Silas vai dar, então, o palpite dele. Boa. Olha aí, ó. Ele tá louco para dar palpite. Ah, é agora. Ó, eu vou repetir o palpite que eu dei durante a semana no F360. Flamengo 2, Bayern de Munique 3. E espero que eu erre.
Eu quero vitória do Flamengo, mas eu tô achando que vai dar Bayern de Munique aí, um placar mais justo, né? Mais apertado, 3-2. Qual seria o seu palpite, amigo Prats? Bayern 2, Flamengo 1 na prorrogação. Ó, e agora o palpite de Silas. Flamengo 3, Bayern de Munique 2. Aê. Jogão. Silas. PSG Inter Miami não é tão fácil quanto parece. Por exemplo, vamos imaginar aqui o Arrascaeta iniciando na linha ofensiva do Flamengo como segundo atacante e vindo ele de costas se oferecer em apoio a 40 metros do gol. O zagueiro vai junto. A partir daí você tem, a consequência disso é uma linha quebrada atrás e espaço para você tentar atacar. Daí a dúvida de escalação, para mim a questão do Arrascaeta não é só... Eu acho que ele pode ser muito importante no jogo, inclusive oferecendo esses apoios e uma combinação de 2, 3 passes antes da bola ir em profundidade às costas da defesa. Acho que ele pode ser muito importante. Acho que a discussão não é só sobre pressão no adversário, é sobre saída de pressão. E daí se discutir o Arrascaeta, por quê? Pela opção por mais jogadores de velocidade, que ataquem espaço, que corram as costas. Bruno Henrique, Plata, enfim. É que até agora a gente teve, nas 2 vitórias de brasileiros sobre europeus, a gente teve 2 propostas diferentes. O Filipe Luís deu entrevista antes do jogo contra o Chelsea dizendo que seria errado mudar o jeito de jogar que eu estou tentando implantar há 8 meses, porque é contra o Chelsea, né? Já o Renato Paiva não, ele mudou o jeito de o Botafogo mudar. Isso. Não estou nem falando de tirar o Mastriani, porque o Mastriani evidentemente era uma ideia para o primeiro jogo, contra o Seattle Sounders. Ele fez alguns jogos antes até do Mundial, mas era circunstancial. Né? E o Seattle Sounders será muito mais parecido com o cenário que ele enfrenta aqui no Brasil. Ok, mas ele muda a concepção de jogo do Botafogo. O Botafogo passa a jogar com 3 volantes, compactar muito o seu setor defensivo, linhas muito próximas e usar o contra-ataque. O Botafogo não faz isso no Brasil. Não. Nem nos seus maiores confrontos. Não. Sei lá, Botafogo e Palmeiras no Allianz Parque, primeira rodada, não foi assim. Um pouco mais, o Botafogo defendeu um pouco mais. Defendeu um pouco mais, mas não assim, daquele jeito... E era uma circunstância especial, o Renato Paiva estava praticamente estreando. Isso, mas não como se mobilizou para fazer contra o Paris Saint-Germain. E aí, todas as comparações que foram feitas passaram. Bom, o Botafogo jogou de um jeito diferente, mas o PSG é superior ao Chelsea. É isso. Né? Então, agora o Flamengo tem um desafio que é do tamanho do PSG. Isso. O Bayern não é o atual campeão europeu, mas é um... O melhor momento do Bayern na temporada é inferior ao do PSG. Mas ele é mais time, claramente, do que o Chelsea. Isso aí não tem discussão. Pois é. Ele está numa elite hoje, mesmo sendo a sensação de um Bayern que passa por uma implantação do trabalho do Kompany que não está pronto. Especialmente na forma como reage quando a sua pressão não funciona, quando ele perde a bola. Porém, está bem evoluído. E outra coisa, gente, a imprensa alemã assume que o Musiala está pronto e vai para o jogo. A partir daí você está lidando com o Olise, que é o atacante mais em forma do Bayern e um dos melhores pontas da Europa no momento. Você está lidando com o Harry Kane, vai lidar com o Musiala, fundamentalmente com o Kimmich como um controlador de jogo que vai tentar carimbar todas as bolas e fazer o jogo ter a direção que ele determinar. E bem provável que ele já venha com a cavalaria, né? Porque essa galera toda entrou no segundo tempo. Isso. Musiala não, né? Musiala estava em campo já. Não, Musiala não estava. Entrou e saiu. Entrou e saiu. O Musiala jogou pouco tempo no Mundial até agora. Vou até Todos te dizer... os que você citou aí entraram no segundo tempo do jogo contra o Benfica. Um jogo de muito calor, que poderia ter desgastado os jogadores. Musiala não jogou contra o Benfica, jogou só 26 minutos contra o Boca. Ele entrou e saiu contra o Boca. Ele está sendo tratado com muito cuidado. Ele tinha jogado só meia hora contra o Auckland, jogou 26 minutos contra o Boca e não jogou. Tipo assim, o nível de encaixe, eu joguei várias vezes ou encaixando ou com o time adversário encaixando em você ou ambos acabavam fazendo essa escolha. Eu gostava muito porque você é um duelo, são duelos, né? Uhum. É lógico que daí tem formas de jogar e níveis de jogadores que você acaba jogando, enfrentando. Mas essa questão de mexer peça, dessa desorganização que fica pela ocupação do espaço, o Flamengo ele conseguiu, porque já teve esses confrontos aqui no Brasil, com as ideias do seu treinador e belas decisões que podem ser tomadas por esses níveis de atleta que o Flamengo tem,
pode sim conseguir mexer, né, com isso e criar, de repente, espaços e mecanismos para poder escapar disso. Mas é óbvio que o Bayern de Munique, com todo esse arsenal que eles têm, esse exército deles vai forçar algo, vai proporcionar algo para o Flamengo que ele ainda não enfrentou nesse nível. Mesmo que o Filipe Luís queira manter, e aí a gente pode puxar a comparação também com o Inter, que enfrentou o Barcelona. Isso. Né? Uma situação que o Alex conhece bem. Ali também a proposta de jogo do Inter mudou, né? Ali mudou. Vai enfrentar um time de alta qualidade e vai se defender como não costuma fazer contra adversários no Brasil, na América do Sul. Isso. O Flamengo pode até dizer assim, a diferença era muito maior, né? Pois é. Mas o Flamengo pode dizer, contra o Bayern de Munique eu vou tentar jogar a Flamengo, como dizia Jorge Jesus. Eu acho que o Flamengo vai tentar. Pois é, mas pode ser que o Bayern não deixe. Isso aí. Essa é uma situação de Por isso que eu digo, seria por imposição. O campo é inegociável para ele, tentar ter a bola o tempo todo para construir. E o Filipe Luís também trata assim. Ainda que o Flamengo ainda que o Bayern se sinta mais confortável, ficando o tempo todo no campo de ataque, empurrando o adversário para trás para construir, e o Flamengo, por vezes, quando tem a bola, gosta de trazer essa bola atrás, atrair o adversário para ir acelerar. Aí são maneiras de solucionar a sua posse, que são diferentes de um time para o outro, né? Assim, hoje eu acho que tem um caminho, pensando assim, é evidente que o jogo pode oferecer mil outras coisas, assim. O caminho mais, em tese, mais, entre aspas, óbvio, se existe alguma coisa óbvia nesse enfrentamento contra o Bayern, não é incomum que o Bayern, quando vai pressionar um contra um, que é quase sempre a saída de bola do adversário, se o adversário fizer a saída com 3 homens, sejam 2 zagueiros, mais um volante, mais um lateral, é que os 3 homens de frente, vamos supor, Olise, Kane, Coman, vão pegar esses 3 homens e os laterais saiam para pressionar os laterais do adversário. Se o Flamengo conseguir, a partir daí, provocar corridas entre os seus atacantes e Stanisic, aí tem um caminho que a velocidade pode jogar a favor do Flamengo. Vou trazer aqui agora mais algumas informações do Bayern de Munique, né? Nessa expectativa desse jogão que não chega, né? Domingo às 17 horas, toda a nação do mundo todo assistindo esse grande jogo. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos do Bayern, né? 2 pela temporada do Campeonato Alemão, foram 2 vitórias, venceu o Hoffenheim por 4-0 no dia 17 de maio e no dia 10 de maio venceu o Mönchengladbach pelo placar de 2-0. E já no Mundial de Clubes, o Bayern estreou muito bem, né? Vencendo o Auckland City pelo placar de 10-0. Tudo bem que a outra equipe era amadora, semi-amadora, mas fez um excelente resultado por obrigação pela qualidade de investimento que tem. Contra o Boca Juniors não foi essa sobra toda. Venceu pelo placar de 2-1, que estava lhe dando a liderança. Só que aí no último jogo decisivo, o treinador optou por colocar o time em reserva, né? Acabou sendo derrotado e ocasionou nesse grande jogo que veremos no domingo contra o Flamengo. No campeonato alemão, a equipe foi campeã com 82 pontos. O segundo colocado foi o Leverkusen com 69, 13 pontos de vantagem. E por incrível, marcaram 99 gols na temporada em 34 jogos. Uma excelente performance na Bundesliga. Estou trazendo aqui nessa imagem uma avaliação do Sofá dos principais jogadores do Bayern de Munique nesse Mundial de Clubes. O principal jogador que teve uma excelente avaliação, a melhor avaliação da equipe, foi o Coman, com 8.45. O segundo, o Olise, com 8.37. O Sacha De Boer, que é um zagueiro, com 8.2. E Kimmich, que é um meio-campo que às vezes joga até de lateral direito, que está com a nota de 8.13. Ou seja, são jogadores que mais se destacaram nesse Mundial de Clubes. E aí todo torcedor flamenguista está nessa expectativa. Como que Filipe Luís vai armar o time para tentar sair vencedor em cima do Bayern? Será que ele vai tirar a Arrascaeta, colocar o Plata, colocar o Bruno Henrique para tentar explorar as costas dos zagueiros porque jogam com uma linha alta? Isso aí saberemos no domingo às 17 horas. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, nação!